Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Ata Papo. Hoje, saúde em tempos de pandemia, excepcionalmente. Hoje, a terça veio para sexta. Vocês conhecem aquela história do professor Leandro Carnal, né? Quando ele diz que esta semana a quarta será na quinta, alguma coisa assim, de uma faxineira dele, né? Mas, enfim. O fato é que a terça veio para a sexta, mas não podemos deixar de apresentar esse quadro tão importante aqui do Atapapo, né, para atualizar em relações à situação aí pandêmica e ainda mais com tantos absurdos. O doutor Rodolfo está se segurando aqui na cadeira para não sair estapeando um monte de gente. A gente estava conversando a respeito disso agora, né, doutor Rodolfo? Mas vamos aqui nos atualizar, né? Mas antes dessa questão da atualização, eu queria retornar um assunto que eu comentei ontem, né? Ontem eu não pude participar integralmente da live Espiritualidade Humana, que eu estava em reuniões e outros assuntos também, mas é em relação esse descalabro, né, do que aconteceu aqui na cidade, de desrespeito, né, à liberdade de religião. Né? Os jornais de hoje deram aí notícias, ao meu ver, eu não estou ainda totalmente inteirado da situação, mas pelo pouco que eu conheço das tradições dos terreiros, né, é normal, é assim que acontece, né, esse rito de iniciação, é raspar a cabeça, tem uma série de questões aí, né, e parece que os jornais têm retratado isso como sendo abuso, enfim, como sempre demonizando, né, as religiões afro, e nós nos colocamos totalmente, né, ao lado das religiões afro, e assim como toda a liberdade religiosa. Né? Nós não podemos nos esquecer que nós cristãos fomos acusados, né, de canibalismo. Canibalismo, sim, a religião cristã foi entendida por povos em várias situações como uma religião canibal. E por que canibal? Afinal de contas, o que é que nós fazemos, né, durante parece que a minha imagem não está aparecendo. Eu tenho sofrido aqui vários ataques aqui no meu link, tá sendo uma coisa estranha, mas isso é um outro assunto. Mas espero que esteja dando pelo menos para vocês me ouvirem. Então, e por que nós éramos considerados canibais? Porque nós comemos a carne e tomamos o sangue, não é? Então, é uma questão de entendimento. É uma questão de entendimento. Então, nós não podemos simplesmente acusar uma religião, acusar uma tradição religiosa sem entendê-la. Eu acho que foi tomada aí pelo conselheiro tutelar, né, o conselheiro tutelar de plantão, uma ação intempestiva, né? Não sabemos aí qual, assim, o contexto completo, mas pelo menos por enquanto a nossa solidariedade é ao terreiro, é à família, à menina que tiveram a sua liberdade religiosa, né, violada. Eu tenho certeza que o Dr. Rodolfo também, né, se solidariza essa situação. Eu não sei se nós não conversamos ainda sobre isso, mas o Dr. Rodolfo é budista, né? Aliás, vocês devem estar olhando assim, não, peraí, esse japonês é cristão e o outro é budista. Pois é, esse é o Atapapo. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos e já vamos começar então, agora com o Dr. Rodolfo. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, já estava com saudade, que desde terça-feira a gente não se via, né? Já está tradicional a live da saúde em tempos de pandemia. E hoje a gente traz alguns assuntos complicados. Eu espero que a gente possa discuti-los de forma bastante consciente, de forma bastante cidadã, vamos chamar assim, porque a situação está realmente complicada.
Falando em situação complicada, eu, assim como você, Paulo, eu não estou totalmente inteirado do acontecido, mas de toda forma, todo e qualquer tipo de preconceito e intolerância religiosa eu repudio completamente, até porque também faço parte de uma minoria religiosa e o nosso Estado é um Estado laico, não importa a sua convicção, né? O que importa é o que diz a Constituição, e as pessoas têm direito de expressar sua religiosidade, sua espiritualidade da forma que lhes for interessante e cabido, né? Então ninguém jamais, sobretudo na posição de conselheiro ou qualquer posição que seja, tentar inibir esse tipo de expressão espiritual, né? Então, de toda forma, a gente está em tempos de nota de repúdio, né? Por conta da pandemia, a gente não pode fazer muita coisa mais, então eu já repudio. Sua imagem está aparecendo, viu, Paulo? Agora atualizou, tá? Eu já repudio todo e qualquer tipo de manifestação desse tipo, com ou sem razão, porque, na verdade, justificativa não importa, né? A intolerância religiosa, não tem justificativa nenhuma, não dá para ter nenhuma razoabilidade nesse tipo de comportamento. Bom, então, como eu falei, né, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar, basicamente atualizar esse início como tradicionalmente a gente faz, mas eu quero conversar bastante sobre a notícia de hoje, que é a notícia da flexibilização, né, da saída, então, da fase 1 vermelha para a fase 2, né, laranja, da nossa região toda, e eu queria conversar com vocês volto a dizer assim, para que a gente pense, raciocine, boa noite, Rose, que a gente raciocine de forma bastante, vamos dizer assim, calma, né, para a gente observar o que está acontecendo de forma muito prudente. Como o Paulo falou, eu estou com um misto de sentimentos, né, o primeiro sentimento é de revolta, por conta dessa condução irresponsável em todas as esferas dessa pandemia, o segundo sentimento que me fica é um sentimento de lamentação, porque a gente sabe que muita gente vai morrer, né, em nome de um capital político, em nome de uma retomada econômica que não vai acontecer, tá claro, né, cada vez que a gente faz isso, e eu vou mostrar isso para vocês, através de números e gráficos, e você que está aí em casa assistindo vai poder nos dizer se vocês acham que é prudente uma reabertura nesse momento, ainda que seja da fase vermelha para a fase laranja. Paulo, eu vou projetar então a primeira tela, primeira janela, que é dos números do Brasil, tá? Se você puder colocar isso, tá? Então, a gente pode observar nessa captura de tela que eu estou jogando para vocês, esses números são do Instituto John Hopkins, em que eu capturei ainda há pouco, 5 para as 8 da noite. Então, o Brasil tem 2.343.366 casos no total, né, acumulados, dos quais 665.847 ativos, 85.238 mortes, né? Então, infelizmente, todas aquelas previsões de que a gente estaria entre 100 a 180 mil mortos, considerando que a gente está com 4 meses de pandemia, né? E tudo que é feito para postergar essa pandemia, a gente vai conversar sobre isso. Então, possivelmente, a gente atinja esses números que foram calculados pelo Instituto... Estou tentando lembrar, pelo New England Journal, né, of Medicine, falou entre 150 e 180 mil mortes. Possivelmente a gente vai conseguir fazer com que o New England Journal of Medicine esteja correto, né? Porque infelizmente todas as nossas ações estão caminhando para manutenção da pandemia, né? A gente não está combatendo a pandemia. Bom, e de ontem para hoje, 1.031 novos casos. Eu quero que vocês guardem esse número aqui, viu, Paulo? Você que é um homem bom de números, grava aí para mim, 1.031 novos casos, tá? 1.031. Vamos gravar isso. Isso de ontem para hoje. Agora, eu vou interromper esse compartilhamento
E vamos para os números de Araçatuba, tá? Eu vou colocar aqui para todos aquele gráfico maior, que não é sempre que eu coloco, porque ele é um gráfico que fica muito grande, muito mais difícil, vamos dizer assim, de enxergar, que é o gráfico de acumulado, né? Então, se vocês observarem aqui, a gente tem do dia... Boa noite, senhora Miyako. A gente tem do dia 25 de março de 2020, tá? Data do registro do primeiro caso confirmado em Araçatuba. Aqui ele não está mostrando, tá? Mas aqui, acho que cortou na captura de tela. 24/7 de 2020, tá? Esses dados que eu coloquei em fonte maior e negrito, tá? São os dados de hoje. Então, vamos lá, Paulo. Nós estamos com 3.120 casos positivos em Araçatuba. Tá? Então, eu quero que vocês observem que o número de casos positivos é esse azul, essa curva azul. Vê que ela fica meio que pigmentada de tantos números acompanhando, né? Tantos nós acompanhando. Mas olha o grau de elevação do dia 17, dia 15 para cá, tá? Olha o grau de elevação do número de casos. O verdinho é o número de casos negativos, então isso demonstra um pouquinho agora, eu vou mostrar para vocês que a testagem melhorou um pouquinho, tá? Até por conta do número de suspeitos ter aumentado absurdamente. Olha aqui, Paulo. Suspeitos é essa linha vermelha, fica meio rosa aqui, ó. Do dia 21 para cá, olha, ela verticalizou basicamente, né? Por quê? Porque isso demonstra o quê? Demonstra que melhorou um pouquinho a testagem? Sim, mas esse número não é tão grande estatisticamente, eu vou mostrar para vocês. Mas isso demonstra que, na verdade, a disseminação está descontrolada, porque se o número de pessoas que procuram o hospital com sintomatologia, tá? Então aqui não tem exame realizado ou confirmando nada, tá? São pessoas que procuraram o hospital e têm a suspeita, né, do clínica, vamos dizer assim, do Covid. Então, a curva basicamente virou uma reta ascendente, né? Então, vocês observam isso. Mas vamos lá. Então, 3.120 casos no acumulado de Araçatuba, 1.104 casos suspeitos. Então, se você for observar que a gente estava em 800 e pouco, subiu para 1.104, essa verticalização, e 74 óbitos. Frente a esse número total, inclusive aqui em cima, de negativos, de 3.379, isso aqui eu volto a dizer, hoje na live, os profissionais de saúde envolvidos na comunicação teimam em falar que isso é uma boa notícia. Gente, não se iludam, tá? Eu sempre falo, eu rogo para que as pessoas que se contaminaram, que elas possam se recuperar, tá? Então, não pensem que o meu sentimento não é positivo nesse sentido. Mas o número alto de pessoas que foram curadas, né, na verdade, não é esse número aqui, eu tirei a curva, mas ela citou hoje, uma das profissionais de saúde envolvidas, falando que é uma excelente notícia, o número de pessoas curadas. Eu volto a dizer, o número de pessoas curadas não é um número positivo, porque isso significa que as pessoas adoeceram. Então é uma ilusão, as pessoas vestem com uma roupa mais bonita, o número de pessoas que se contaminaram, e a gente fica comemorando o que não é para se comemorar, tá? Então, Paulo, 74 óbitos, esse número, infelizmente, vai aumentar, junto com esse número que eu deixei bem grande. Por que vai aumentar? Se, a partir da semana que vem, estou colocando no condicional, né? Vamos torcer para que a mesma população que está bastante cansada da pandemia, a gente entende, né? Mas se ela conseguir se resguardar e fazer as medidas por conta própria, né? Porque as pessoas estão por conta própria na pandemia, tá? Hoje, com todo respeito ao nosso prefeito, ele demonstrou uma ausência total de liderança, demonstrou um apelo quase que desesperado, né? Rogando para Deus que as pessoas possam ficar em casa. Não é assim que funciona, sobretudo com o poder executivo, né? Ou seja, a pessoa tem o poder da execução. Legalmente, ela poderia, inclusive, modificar essa orientação, vamos chamar assim, do governo estadual,
não vai modificar. A gente sabe o motivo, né, Paulo? A gente vai conversar sobre isso já já. Bom, então esses números, tá? A gente vai demonstrar eles de forma mais clara agora. Paulo, se você quiser fazer alguma intervenção a qualquer momento, fica à vontade, tá? Eu até vou fazer sim, né? Hoje eu saí um pouco para pedalar, né? Não tenho carro, então quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou de bicicleta. Eu moro aqui na Vila Nova, é um bairro, assim, é próximo ao centro, mas mesmo assim é muito tranquilo. Então eu vou pedalando sem máscara, sem nada, porque assim, não tem ninguém na rua, né? E conforme eu vou chegando para o centro, eu paro, coloco a máscara e aí eu continuo, porque aí começa a ter mais movimento na rua. E, assim, existe uma revolta muito grande por parte dos comerciantes, né? Então, muitos comerciantes estão, assim, revoltados com o Dória, revoltados com o dilador. Eu, obviamente, sempre faço a crítica a, ao sujeito, né, que está tentando dar cloroquina para a EMA, né? Porque, na verdade, o que ele está fazendo é o circo, né? Ele faz o circo para distrair-nos da boiada que eles estão passando de maldade. Tentou passar a maldade de não renovar o Fundeb, não continuar o Fundeb, para pegar a verba do Fundeb e jogar para questões eleitoreiras dele. Não conseguiu, né? Não conseguiu. Não simplesmente porque todos os parlamentares que votaram a favor do Fundeb têm realmente uma visão de preservar a educação. Olha, eu posso dizer, eu acredito que a maior parte dos parlamentares da esquerda, de fato, tem. Todos os outros não têm. Mas nós estamos vivendo um ambiente pré-eleitoral na área municipal. E sem o Fundeb, as prefeituras estariam, desculpa o palavreado, mas lascadas a partir do ano que vem. Então, assim, sequer estratégia política esse governo tem. Porque ele tentou, de todos os jeitos, combater a aprovação do Fundeb e não conseguiu. Só 7 bolsonaristas é que foram contra, né? E a gente tem divulgado o nome deles para que nunca mais tenham um voto sequer, né? Porque foram contra a educação, né? Mas o que eu queria comentar, na verdade, é o seguinte: toda essa situação que nós estamos vivendo, toda esta quarentena prolongada que nós estamos vivendo, primeiro é culpa do governo federal, né? Os governos estaduais até que começaram a fazer alguma coisa, não vou dizer que foi perfeito, nem que foi bom. Digamos assim, que foi correto, né? No máximo foi correto. Mas, assim, todas as estratégias, tudo que deveria ter sido feito, não foi feito. E continua não sendo feito. Agora, se tivesse sido feito desde o início, com uma orientação, né, do governo central, ou seja, do governo federal, de quarentena, de testagem, de tudo que tem que ser feito, eu arrisco a dizer, e o doutor Rodolfo me disse se eu estou enganado, agora estaríamos em um momento de pensar em relaxamento, volta do comércio, volta de tudo mais. Já estaríamos. No entanto, que nós estamos. E com um número de mortes muito menor. Muito, mas muito menor. E nós temos o exemplo do nosso vizinho, Argentina. A Argentina tem um número de óbitos muito menor que o Brasil, embora a população é menor, sim, mas se você olhar percentualmente, o trabalho que está sendo feito na Argentina poupou milhares de vidas. Enquanto que aqui, primeiro ele diz, alguns vão morrer. Alguns vão morrer. Isso quando não tinha 1.000 óbitos. Alguns meses depois, quando o Brasil passa, né, o número da China, ele diz, e daí? Né? Então, se nós juntarmos essas duas frases, nós sabemos que alguns para o governo que nós temos aí é a casa de dezenas de milhares de mortos, e daí? O problema é que esse sujeito e essa corja que está no Planalto agora tem nas mãos o destino de centenas de milhões, 200 milhões de pessoas. É o destino desse número que está na mão deles. Então, isso que é revoltante, né? E o que eu quis dizer com tudo isso é, você, comerciante, saiba,
que você não precisaria estar nessa situação se nós tivéssemos um governo que se preocupa realmente com o povo, com o país. E o que nós precisamos fazer agora e daqui para frente é um amplo diálogo em todos os sentidos. Era esse o comentário que eu queria fazer do Rodolfo. E aí você me desmente se eu estiver errado. Não, tá certo. Se a gente for fazer uma análise fria, na verdade, isso tudo foi uma estratégia, né, para enfraquecer o poder estadual, né? Então, se a gente for analisar friamente, os estados ficaram esperando algumas diretrizes e orientações nacionais. Houve um atraso, mesmo na época do ministro Mandetta, houve uma demora em mandar recursos, sejam eles de infraestrutura, sejam eles quais forem, ou financeiros para os estados. Houve demora para divulgar medidas, houve demora para perceber essa regionalização da infecção no Brasil, então a gente tem fases distintas, então houve isso tudo. Só que aí nesse momento, os estados se manifestaram com uma queixa, né? Poxa, a gente vai ter que fazer por conta, porque as pessoas estão morrendo. E isso foi usado estrategicamente para queimar os estados, né? Então, na verdade, eu sou a primeira pessoa, inclusive hoje, sobretudo hoje, a estar revoltado com o governo estadual de São Paulo. Mas, assim, como você falou, bem ou mal, no início, foi quem conseguiu assumir um pouco a liderança nessa frente de contenção dos danos. Só que como eles foram expostos, fritos pelo governo federal, propositalmente, eles irresponsavelmente, então eles são cúmplices, tiram o pé e deixam as coisas acontecerem. Essa frase eu já falei aqui várias vezes, com dor no coração, o Paulo sabe, essa guerra ela é perdida há muito tempo. Só que a gente não precisava tomar de 7-1, né? Porque, fazendo essa analogia boba com futebol, mas esse 7-1, na verdade, tem um número de mortes, um número de caos na saúde, um número assustador de profissionais de saúde se expondo. Hoje, a minha revolta, Paulo, é assim. Semana passada, eu perdi um amigo meu. Não sei se eu cheguei a comentar com você que aquele enfermeiro, meu amigo, que estava internado na UTI, ele faleceu. É um rapaz novo, né, não tinha 40 anos, não tinha nenhuma comorbidade, atuando na linha de frente do Covid. E me perdoe aqui esse momento de emoção, Paulo, mas assim, aí com esse tipo de notícia que a gente vê hoje, a gente vê que a morte dele foi em vão. Tudo que ele fez, ninguém respeita. Os profissionais de saúde estão se expondo, os meus amigos estão se expondo, as pessoas estão doentes nos hospitais e ninguém respeita. Nem aquela pessoa que está andando no supermercado. Essa semana eu fui no supermercado, várias pessoas andando com a máscara no queixo. Essa pessoa também está com a mão suja de sangue. Me desculpe a emoção. Mas o comerciante, que quer só o sustento dele e da família dele, mas quando ele permite que as pessoas se aglomerem, quando ele permite, ou melhor, obriga que o funcionário dele tenha que atender sem necessariamente ter as condições para atender, ele também está com a mão suja de sangue. E o nosso prefeito, secretário de saúde, quando fingem que fiscalizam, quando fingem que estão atuando, e Paulo, me desculpe, eu sei que você é cristão, mas assim, e aí entregam para Deus a responsabilidade desse tipo de ação, isso me revolta de um jeito, cara, muito grande. E, inclusive, sobretudo, fragilizado pela morte do Marcos Luiz Lopes, a quem eu deixo aqui o meu emocionado agradecimento por ter podido conviver com ele, um cara que doava a vida pela enfermagem. Isso ficou expresso nas redes sociais, o tanto que ele era querido, e deixo também o meu pesar a toda a família. Tá? Ele tinha um filho pequeno, que era um guri saudável, danado, né? Que eu tive a oportunidade de atendê-lo, inclusive. Ele era uma criança bastante danada, bateu o nariz, teve uma fraturinha de nariz, eu o atendi, né? E me dói o coração de saber agora que ele não tem mais pai.
que o pai dele está morto. E que as pessoas não estão nem aí para isso, porque normalizaram o massacre, Paulo. As pessoas morrerem, né? Não é assim que sempre se falou desde o começo? Todo mundo vai morrer, né? Só que normalizaram o massacre. Pode falar, Paulo, desculpa. Assim, eu queria fazer um comentário teológico em relação a isso, né? Quando um cristão diz entrego para Deus, né? E é importante lembrar, né, que o cristianismo nasce como uma seita judaica, mas eu não posso falar a partir da visão judaica, não sou judeu, não tenho uma formação religiosa, meramente científica, talvez, mas religiosa não. Mas na questão cristã eu tenho uma formação, né, religiosa. E dizer que entrego para Deus, né, primeiro que é preciso lembrar que para o cristão Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, Jesus nos mostra tudo aquilo que todo o caráter de Deus, né? Por quê? Porque nós não podemos entender Deus. Então, Jesus é Deus feito homem. E quando Jesus entrega a Deus, ele não entrega a vida do próximo. Ele entrega a própria vida. Em favor de todos. Então, nós não temos o direito de entregar a Deus a vida do outro. Isso é demoníaco. Isso não é cristão. Bom, mas peço desculpa pelo momento emotivo, mas foi bastante difícil, né? Foi bastante difícil. Boa noite, Eliana. Paulo, eu vou pedir para você projetar essa tela que eu estou colocando aí para vocês, e eu estou vendo que tem algumas pessoas assistindo a live nesse momento, mas mesmo você que vai assistir mais tarde, num outro momento, eu quero que vocês ponderem sobre o seguinte. Aqui onde vocês estão vendo esse cursor se movimentar é o dia 1º de julho. Aqui é o dia 24. E eu quero que vocês me digam, sinceramente, pensem aí, quem quiser se manifestar no chat se manifesta. Esse é o momento, Paulo, da gente reabrir comércio? A gente que ficou até agora, o comerciante sofrendo, as pessoas presas em casa, e esse, agora, olhando isso aqui, esse aqui é o momento para a gente reabrir? Será que precisa brincar com números? Porque é isso que a gente observa que o Estado e o município estão fazendo? Eu vou colocar uma outra tela e vocês vão entender o que é brincar com números. Deixa eu interromper o compartilhamento dessa. Deixa eu ver se está aberto, Paulo, aqui. A gente tem... Acho que não está aberto, mas eu vou mostrar aqui agora. Taxa de leitos. Eu vou mostrar para vocês agora, de uma forma rápida aqui, a taxa de leitos, de ocupação de leitos, né? A gente... Só um segundo, Paulo, não apareceu ainda para mim. Agora sim. Eu vou mandar para você, Paulo, se você conseguir projetar. Esse aqui. Então, vamos lá. A Santa Casa, no dia 22, recebeu mais alguns respiradores e hoje tem 25 leitos dedicados ao Covid. A Santa Casa de Araçatuba. Dos quais 25 estão ocupados. Então, a taxa de ocupação da Santa Casa hoje é de 100%. E aí eu te pergunto, Paulo, como que pode o Estado autorizar a reabertura da região desta forma? Aí eu vou te explicar. Aqui é a taxa de leitos clínicos, ou seja, são leitos que não têm respirador, tá? E aqui é a taxa da Unimed, tá?
que aí aqui é só para quem tem plano de saúde, né? Então, na verdade, não é a nossa realidade. Então, vamos imaginar assim, se hoje eu tenho 100% dos leitos ocupados, me respondam, como que pode? Porque na hora que interessa, o que o Estado faz? O Estado avalia a macro-região. Então, dentro da macro-região de Araçatuba, a taxa de ocupação está em 68,7%, considerando todos os 40 municípios da DRS2. Só que o nosso digníssimo prefeito, ele é prefeito de 40 municípios ou de Araçatuba? Ele é prefeito de Araçatuba. Então, com essa... Por isso que eu até anotei aqui, o jogo de números. Com esse jogo de números do Estado e da Prefeitura, a gente consegue entender o que está sendo feito. Está sendo feito uma maquiagem para vender a ideia de que a gente não está tão mal assim. Inclusive ele conseguiu, né? Fala dele. Vários leitos para a região, 5 para cá, 5 ou 4 para Birigui, não sei quanto para ontem, acho que foram 15 no total, novos respiradores para montagem de leitos. Só que ele conseguiu dia 22, hoje é dia 24, já está lotado. Então, me responda assim, se isso não é uma medida que me parece um aproveitamento na corrida eleitoral. Então, assim, mostro que eu estou fazendo o que eu posso, embora eu não esteja fazendo o que eu posso, porque eu preciso agradar o meu eleitorado, que é natural. Quem não quer, gente, olhem para mim, quem não quer ir para casa? Quem não quer sair de casa? Quem não quer ter o seu comércio aberto? Quem não quer poder ir livremente no supermercado? Quem não quer poder voltar ao normal? Só que não é o momento. Eu acabei de mostrar para vocês o gráfico. Então está sendo vendido isso, e isso que me deixa também revoltado é que parte da população apoia, mas ela apoia porque é desinformada. Porque se ela soubesse disso que a gente está falando, não é porque eu estou falando, porque esses números são públicos. Embora eu faça com a minha mão o levantamento de muita coisa, esses números são públicos. Se você for buscar, você acha. Então, assim, é bastante revoltante, Paulo, nesse sentido, a gente vê que quando me interessa, eu somo o número de leitos para favorecer, mas quando me interessa, eu consigo pegar do governador do mesmo partido que eu alguns leitos para poder dizer que estou fazendo. E no meio disso, a morte tem um cheiro, viu, Paulo? Eu não sei, você não é da área de saúde, a gente costuma brincar, dizer assim, que a morte tem um cheiro, sabe? E assim, o que me vem à cabeça quando eu vejo isso é assim, é o cheiro da morte, sabe? As pessoas, muitas sem saber, muitas sabendo e muitas intencionalmente estão sendo levadas ao abatedouro, quietas, né, no sentido de que vão morrer e não estão revoltadas com isso. Na verdade, elas estão sendo distraídas, né? Uns defendendo o veterinário de EMA, né? Que agora ele está passando remédio para EMA, ele é veterinário de EMA, ou precisa de uma internação psiquiátrica, né? Das duas, uma. O veterinário a gente sabe que ele não é. E do outro lado, as pessoas tentando achar que isso tudo é aceitável porque elas precisam se salvar, mas elas estão brigando entre si, todas caminhando para o abatedouro. Igual gado, me perdoe o trocadilho, igual gado indo para abatedouro. Então, assim, isso é muito triste. Eu pedi para você guardar um número, né, Paulo? 1030. Então, vamos lá. Acho que 1031, né? 1030 ou 1031? Agora eu não lembro, 1030. Deixa eu ver aqui. 1030. 1031. Tá aqui, tá aberto na tela. Não vamos brigar. 1030. 1031, né? Você sabe, isso foi o número de novos casos no Brasil. Sabe quantos novos casos teve de ontem para hoje em Araçatuba, Paulo? Não lembro. Eu vi, mas eu não lembro. 191.
Então, o nosso município teve 191 novos casos de ontem para hoje. Então, vamos arredondar esses números? Vamos arredondar para 1.000 e arredondar o nosso para 200? 20%. Um quinto, 20%. Foi a nossa cidadezinha, Araçatuba, essa cidadezinha assim, ó, desse tamanho. Dos números de novos casos no Brasil, a gente deu de novos casos positivos 20%. A gente contribuiu no sentido negativo com 20% dos novos casos do Brasil. Então, população araçatubense, eu vou fazer aquela pergunta que eu quero que vocês respondam nos comentários, quem está assistindo. Esse é o momento de reabrir? Olha o grau de irresponsabilidade. Então, quando eu estou falando de que tem gente que vai ficar com a mão suja de sangue, Paulo, eu não estou sendo retórico, eu não estou buscando unanimidade, não estou querendo estar certo. Eu quero que as pessoas reflitam. Então, de 1.031 novos casos, do dia 23 para o dia 24 de julho, Araçatuba contribuiu com 191 novos casos. Basicamente 20%. Isso é de uma insanidade. E contribuímos com 203 há 2, 3 dias atrás. Então, assim, é de uma insanidade eu apertar e torturar os números quando me interessa, né? Para parecer que tá indo bem. Como foi dito, graças a Deus, a economia há de melhorar. A economia há de melhorar. Só que não vai ser por esse tipo de ação. E agora vem o meu momento cavaleiro do apocalipse de novo, né? Se houver, hoje é dia 24 de julho, se a partir de segunda-feira houver novamente o que aconteceu no final de junho, a gente vai novamente para uma fase vermelha. E eu estou falando fase vermelha no sentido de critério. Se vai ou não vai, eu já não sei, né? Porque quanto mais próximo da eleição, daqui a pouco a gente vai estar numa fase azul. Tudo azul, ó, tá tudo bem, vamos para a rua. Né? Porque o que eles querem é o apoio do povo. Medida populista. Então eu falo assim, mas do ponto de vista de critério, e os critérios eu questiono, porque um dos critérios que essa classificação de risco, vamos chamar assim, leva é a variação na taxa de ocupação de leitos. Então, a gente tem uma taxa de ocupação de leitos, Paulo, que vem se mantendo, eu vou te dizer agora. Desde o começo do mês, ela está entre 55 e 77. Tá? Então, assim, talvez não seja uma variação muito grande. Só que os nossos óbitos saíram de 20 e pouco para 74. Então, na verdade, esse número está se mantendo, mas tem gente morrendo, gente entrando, gente morrendo, gente entrando. Então, assim, avaliar isoladamente, não está variando muito, então vamos supor assim, em 15 dias não dobrou o número de internados. O número de internados não dobrou, mas o de mortos dobrou. O número de casos dobrou. Então, avaliar a variação do número de internação é matematicamente furado. Mas quem somos nós, né, Paulo? Nós somos duas vozes de gente teimosa, esperançosa, de que algum dia há de surgir alguém que olhe pelo povo de forma verdadeira. Porque agora eu vou fazer o meu desabafo aí. A eleição está chegando. Pensem bem o que vocês vão fazer, viu? Pensem bem o que vocês vão fazer. As pessoas estão ficando todas sem máscaras. O nosso não, né? Esse presidente que nós temos aí fez tudo, organizou a bancada contra o Fundeb, aí depois que passa, tomou uma lavada, vamos ser honestos, tomou uma lavada na aprovação do Fundeb, aí ele faz propaganda como apoiador. Eu fico pensando em que universo paralelo as pessoas ainda vão acreditar que ele foi apoiador. Eu sei que tem uns 10% aí que vão acreditar, né? Se ele disser que o céu é preto, eles vão acreditar, né? Melhor, vamos trocar o exemplo. Se ele disser que a Terra é plana, eles vão acreditar. Tem uns 10% aí. Mas os outros 90%, em que universo paralelo alguém vai acreditar que esse tipo de governo que nós temos é um governo que pensa na educação do povo?
terrível. E está ficando muito claro que está chegando, passou, né? Mas está ficando muito claro que está chegando o momento a grande massa popular entender que os governantes são nosso reflexo. Então, quanto mais, eu ia falar uma palavra que eu não posso falar aqui, quanto mais ignorante nós formos, quanto menos tivermos coragem de encarar a verdade, é esse tipo de gente que vai estar nos representando. Né? A gente chegou num grau de, vou usar um aspecto filosófico, assim, num grau de negatividade no coração, que a gente tem hoje 85 mil mortes, mas e daí, Paulo? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Boa noite, Ademir. Obrigado pela sua audiência. Hoje a gente está num momento bastante de desabafo, porque o dia todo, eu a partir do horário da divulgação dessa notícia, injustificável, minha cabeça virou do avesso. Eu não... um pouco do que eu programei aqui eu consegui falar, mostrar para vocês, mas a gente não pode perder a oportunidade de conversar nesse nível com a população. Porque a gente está falando de mortes humanas, né, que estão virando mortes de pessoas conhecidas e vão virar mortes de parente e vão tentar relativizar. E deixar assim que não, isso ia acontecer de toda forma. Pode falar, Paulo. Boa noite, Davi Moreira. Como vamos saber se já chegou o pico da pandemia em Araçatuba? Isso não irá influenciar as eleições? Davi, eu acredito que sim, né? Aliás, Davi é da Socaracai, né? É o Davi da Socaracai. Muito bem-vindo. Davi estava ontem na live Espiritualidade Humana, foi muito bacana. Né? E eu só queria contar uma história que eu ouvi de um pastor metodista. Né? Ele contou uma história de que quando ele foi para o Rio de Janeiro, a primeira noite que ele passou ali no apartamento do Rio de Janeiro, ele ouviu tiros. E ele ficou debaixo da cama. Na segunda noite, ele ouviu tiros, ele se arrastou até a janela para ver o que estava acontecendo. Ele estava perto do morro, né? E assim foi. Até que um dia, ele ouviu tiros, foi até a janela, olhou e voltou para dentro. Ele disse o seguinte: nós vamos nos acostumando a tudo. Tudo vai se normalizando. Um dia eu escrevi um artigo, né, que fala que as crianças nos semáforos em São Paulo vão se tornando parte da paisagem. Né? Nós deixamos de nos indignar. E assim vai, realmente nós deixamos de nos indignar. As pessoas vão morrendo e nós vamos deixando de nos indignar. Isso vai se naturalizando. E pior, pode chegar um ponto, que eu espero que não chegue, quando até as pessoas próximas falecendo, talvez a gente comece a naturalizar, como se isso fosse natural, como disse aquele sujeito, todo mundo vai morrer um dia. Mas não é assim. Não é desta forma. Não precisava ser assim. Não precisa ser assim. Ele já está sendo acionado penalmente no Tribunal de Haia. E eu digo que o Dória precisa ser acionado se continuar com isso, porque é responsável por cada morte que vem crescendo. E os prefeitos também, se continuarem a esconder dados, maquiar dados e não tomar as ações realmente necessárias. Essa era da informação, Paulo, faz com que a gente consiga dizer muita mentira com fatos. Né? Então eu falo assim, o que é passado por algumas prefeituras, para deixar no plural, estão usando números reais. Só que na hora que me interessa, eu uso o número acumulado. Na hora que não me interessa, eu uso a variação de um dia para o outro. Aí, quando me interessa muito, eu uso o dado regional, que fica diluído. Você entende? Então, não adianta, não tem quem me tire da cabeça
que isso não é intencionado, é proposital para enganar a população. E antes de eu responder a pergunta do Davi, só dentro disso que você falou, eu estava dialogando com um colega meu, profissional de saúde também, e essa questão da normalização, né? A gente sabe que a Covid-19 é uma doença que atinge mais homens. Eu tenho até os dados de Araçatuba, se alguém quiser, eu passo aqui, tá? Então, 45% dos casos são masculinos, 28% são femininos. Agora eu estou na dúvida, mas acho que dos óbitos, 70% dos óbitos, ou um pouco mais, são de pacientes acima de 60 anos, tá? Então, assim, a gente sabe que acomete mais mesmo as pessoas que têm comorbidades e mais velhas. E eu estava conversando com esse colega meu, profissional de saúde, Paulo, e aí, sobre um falecimento, não de pessoa próxima, mas paciente. E aí ele falou assim, mas também, né, ele tinha comorbidade, né? Aí eu assim, tinha? O qual? Eu sabia, mas eu perguntei assim, qual? Ele era obeso. Aí eu olhei para ele assim, eu sou obeso. Então você está falando para um obeso que tudo bem um obeso morrer, né? Covid é assim. Aí ele assustou, não é isso que eu quis dizer, mas eu só estou dizendo assim, normaliza. Normaliza. Vamos colocar um número, doutor Rodolfo. Então, a grosso modo, em Araçatuba, nós temos uma população de 200 mil pessoas. Vocês que são de outra cidade, façam o cálculo de acordo com isso. Então, vamos supor, né, vamos colocar no índice de 1%. Então, teremos 2 mil mortos. Esse é um número aceitável? Então, vamos lá. Não esqueça de colocar, né, dentro desses 2 mil, 3 mil mortos. Já está com 3 mil casos, né? Eu falo assim, o número de mortos ainda não está assim, mas... Sim, mas vamos colocar 2 mil, vamos colocar no número bem baixinho mesmo, né? Vamos colocar baixinho, não é baixo, lógico que não é, mas vamos colocar 2 mil. Então, esse é um número aceitável? Agora, começa a pintar os rostos desses 2 mil. Coloca tua mãe, teu pai, teu tio, teu marido, tua esposa, teu filho. E aí, eu pergunto se 2 mil é aceitável. Foi feito um vídeo nisso, muito bacana, né, a respeito de acidente de trabalho, quando pergunta-se a uma determinada pessoa, qual que é o número aceitável de fatalidades? E aí a pessoa chuta um número, tantas pessoas, vamos chutar 50 pessoas, tá bom. De repente começaram a entrar 50 pessoas, todos da família daquela pessoa. Então, nenhum número é aceitável. Nenhum número é aceitável. Então, para todos que estão revoltados, pequenos comerciantes e tudo mais, nós entendemos, eu volto a dizer, nós entendemos a sua indignação. Você que teve que fechar o seu comércio, você que perdeu o emprego no comércio, nós entendemos a sua indignação. Ninguém está sendo contra o comércio, contra a atividade, né, necessária para a manutenção das famílias e das pessoas. O problema é a irresponsabilidade dos gestores em não estarem trabalhando efetivamente no combate ao Covid. Eu acredito, por exemplo, esse governo que está aí, o federal, do montante de recursos aprovado, recursos já aprovados, não destinou só 29% desses recursos ao combate ao Covid. Está anotado aqui. Seria um dos assuntos, né? Mas eu divaguei bastante, mas menos de 1/3 da verba. E aí, o presidente diz que a culpa é dos governos estaduais. Os governos estaduais dizem que a culpa é do governo federal. E os governos municipais, esse ano a gente tem eleição, né? Então, deixa essa briga com eles e a gente vai fingindo que as coisas estão sendo feitas aqui. Quando eu falo fingindo, eu não estou querendo desrespeitar a luta dos profissionais de saúde, não é nesse sentido, nem de nenhuma das pessoas envolvidas, mas, como você falou, não está sendo feita com vou usar a palavra eficácia que deveria ter sido feita, está sendo feita, né? Com a seriedade que deveria estar sendo feita, com o empenho que deveria estar sendo feito. Então, eu vi uma frase na internet outro dia que é assim,
O governo finge que combate a Covid, as pessoas fingem que ficam em casa e os prefeitos fingem que fiscalizam. É isso que a gente está tendo, né? Por isso que a doença segue desenfreadamente se alastrando, então a gente não tem nenhuma contenção de disseminação. A próxima tela que eu ia mostrar é que o número de testagem, que eu sempre falo para vocês de Araçatuba, que é muito baixo, ele melhorou, saiu de 2,31 para 2,65. Ou seja, a gente testa quase 3 pessoas para achar um positivo. Quem tem resultados bons no combate ao Covid testava 8 pessoas. Então a gente não tem falado muito nas lives de monitoramento, acompanhamento, mas não está sendo eficaz, tá? Para não entrar com críticas muito pesadas às pessoas que estão fazendo, mas não está sendo eficaz, não está sendo rastreado os possíveis contaminados, não estão sendo rastreados os possíveis contaminados, não está tendo medidas de contenção da disseminação, e aí acontece isso que está acontecendo, respondendo a pergunta do Davi. Sabe quanto que a gente vai saber que é o pico da pandemia na região, Davi? Quando os números começarem a entrar em platô. Então, observando o que aconteceu com outras cidades que passaram por isso que a gente está passando, quando os números diários começarem a assumir uma certa igualdade, né, sem muitas variações, a gente pode começar a imaginar que essa curva começou a pender para o outro lado e a partir dali não se tem noção do tempo que ela vai ficar em platô, mas a gente vai passar a ter uma descida nos números. E eu que estava bastante esperançoso que em agosto a gente já ia ter essa ideia de platô, hoje eu tenho dúvida, não estou dizendo que não vai acontecer, tá? Hoje eu tenho dúvida. Por que eu tenho dúvida? Porque a gente precisa saber o que vai acontecer a partir das próximas, eu sempre falo isso, né, Paulo? 14, 21 e 40. Em cima desses números, dos 14, 21 e 40, eu consigo afirmar alguma coisa. Então, os próximos 14 dias, eu brinco, né? A gente vai prever na nossa bola de cristal, né, Paulo? O que vai acontecer na próxima semana e dobro isso. Boto 40, vai ser 42 dias. A gente pode tentar dizer alguma coisa. Mas, por hora, qualquer previsão otimista, que na verdade não era otimista, né? Eu estou falando assim, as pessoas encarando positivamente, que a gente tinha para o mês de agosto, hoje eu removo do meu radar, do meu espectro, eu removo. Porque aí eu vou ter que avaliar as próximas 2 semanas do ponto de vista de número. A primeira semana não vai refletir, na verdade, a semana que vem, por que são 21 no mínimo, né? A semana que vem vai refletir essa e a anterior. Então, a partir da curva que se assumir uma semana para frente da reabertura, a gente vai verificando essa tendência, com 14 dias ela assume uma tendência, aí a gente vai poder dizer o que vai acontecer nos próximos 21 dias ou 20 dias. Então, assim, eu não consigo hoje mais ter nenhuma visão positiva nesse sentido, estou colocando. Eu acredito no povo. Tudo isso que eu estou falando aqui, algumas perguntas parecem retóricas, mas eu queria que as pessoas, por si só, voltem o vídeo, olhem o gráfico de novo, dá pause, olhem o gráfico e perguntem na cabeça de vocês, este é o momento de reabrir? Este é o momento de ir para as ruas? Esse é o momento de ir para o shopping? Shopping vai reabrir. Eu tenho amigos que têm loja em shopping. E aí eu me pergunto, tenho certeza que eles estão passando bastante dificuldade, ninguém merece estar passando por isso. Mas se reabrir shopping, Paulo, volta a cobrar aluguel. Se voltar a cobrar aluguel, tem que estar vendendo para poder pagar o aluguel. Está vendendo para poder pagar o aluguel? Não vai estar vendendo. Porque a orientação segue de que as pessoas fiquem em casa e saiam somente para o essencial. Mas, então, o que está sendo feito é um jogo de, como diz minha mãe, estira e encolhe, né? Estica, puxa, estira e encolhe, que ela fala brincando. Estira e encolhe. E aí, por isso, voltando à pergunta do Davi, é que a gente não tem pico. Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa diferente, estica de novo. Então, vamos esticar. Então, a previsão vai ficando cada vez pior. E aí, a recuperação econômica, que é tão desejada por todo mundo, pelos meus amigos que têm loja, pelos seus amigos que são comerciantes. Eu tenho um consultório. Todo mundo quer a recuperação econômica. Ela vai ficar cada vez mais distante. Vocês conseguem entender isso, gente? Volta o vídeo.
Escuta de novo. Olha o gráfico. Pode falar, Paulo. Eu queria fazer uma proposta aqui, né? Porque, assim, de fato, a gente sempre fala fica em casa, de fato, fica em casa, né? É a única coisa realmente efetiva. Só que, assim, com esse alongamento que está sendo causado por causa da irresponsabilidade com que foi tratado o tema no Brasil como um todo, né? Longe de mim defender o Dória, longe de mim defender o Dilador, não estou defendendo ninguém, também não estou acusando. Não, já estou começando a acusar, sim. Já estou começando a acusar. Né? O Bolsonaro é lógico que a gente acusa. Né? Esses outros já estamos começando a acusar, sim. Né? Ainda não efetivamente, mas já estão dando margem para ser realmente acusados. Mas não quero entrar nesse mérito agora. Então, que mais que nós podemos cobrar do poder público? E me passou pela mente que talvez nós devêssemos começar a pressionar o poder público em fazer uma grande campanha de testagem. Precisa começar, essa testagem precisa acontecer para que realmente possamos ver, né, qual é o caminho atual. Por enquanto a gente não sabe nada, não dá nem para falar qual é o caminho, porque a gente não sabe. Né? Eu não sou nem profissional, mas só pelo que a gente vai conversando, pelo que a gente vai vendo, o problema é, não dá para dizer nada, porque ele simplesmente não se sabe nada. A gente só sabe que está escalando e cada vez vai escalando mais. O número de infectados, o número de mortes, e isso precisa ser contido. Mas para ser contido, a gente precisa saber o que está acontecendo. Os profissionais de saúde têm que ter um panorama para apresentar para a sociedade discutir, né? Todos ir discutindo, os comerciantes, os comerciários, a sociedade, os trabalhadores, todos discutirem. Mas não dá para discutir sem dados, sem informações. Então, eu acho que talvez a gente pudesse começar, a partir desse etapa, uma campanha de todos começarmos a cobrar o poder público de fazer campanha de testagem em massa. Né? Como vai ser essa testagem? Aí os profissionais de saúde, os profissionais de logística, todos os profissionais começam a discutir como ela vai ser feita. Mas ou se começa a fazer isso agora, ou não tem em agosto, não tem em setembro, não tem em outubro, não tem em novembro, não tem em dezembro, não tem em janeiro, enquanto não sair uma vacina, que inclusive o Brasil ainda não assinou a porcaria do protocolo. Podemos não receber a vacina de Oxford. Por quê? Porque o Bolsonaro não assina o protocolo. Acho que é 3 semanas que está na mão dele, simplesmente para ele assinar o protocolo, mas ele quer, segundo o Pazuello, ele quer esperar a vacina que vai ser comprada da Pfizer, né? Porque os Estados Unidos está comprando da Pfizer, então o Brasil também vai comprar, não vai pegar aquela que é gratuita. Inclusive, que não vai ter da Pfizer. O problema é que o my old friend Trump comprou 100% da produção da Pfizer. Já está comprando. São 50 milhões de doses. Isso. Eu falo assim, a capacidade da Pfizer... Um país com uma população de 300 milhões de pessoas. Isso. Eu estou falando assim, a capacidade que a Pfizer tem hoje de produzir a vacina que ela ainda não tem, já está comprada. Exatamente. E que vai ser vendida. Não é como a que está sendo desenvolvida na China, pela Oxford, por vários aí, que estão se propondo a ser algo para a humanidade. Não. O Pazuello quer comprar da Pfizer, que não vai ter, inclusive. Não vai ter, porque já foi comprado tudo pelos Estados Unidos. E o que vai acontecer, Paulo? Esse é o ponto que você aí, pobre, como a gente que defende Bolsonaro, você tem dinheiro para pagar uma vacina dessa, quando forem te cobrar, por exemplo? Então, assim, quando a gente fala de eugenia, de genocídio, é isso. Porque quem tem dinheiro, as elites que têm dinheiro, vão poder pagar. Assim que estiver disponível, vão poder pagar. E aí você não vai poder. E aí você fica compartilhando no WhatsApp que a vacina da China é uma conspiração para matar as pessoas. Você está sendo um instrumento da ignorância para fazer uma campanha para que os ricos possam comprar a vacina e você não. Olha o grau de ignorância disso. Não, eu vou dizer mais. Mesmo que você não seja pobre, você tenha... O Eduardo Moreira tira muito sarro disso, né? Você tem o seu Jeep Renegade na garagem. Você não é rico, tá? Você não é rico. Financiado. É, financiado. Então, mas você, eu vou poder pagar 500, 600 mil reais na vacina. Tá, você vai poder até pagar. O problema não vai ter. Se tiver. Não vai ter a vacina. Não vai. Não vai chegar aqui. Não vai chegar aqui.
no começo do ano que vem, não vai chegar aqui até o meio do ano que vem, não vai chegar. É essa a questão. E depois tem outra. Se chegar e você puder comprar, e vamos supor que você é um comerciante, né? Supor que você é o dono de um mercado. Pois é. Enquanto isso, os seus clientes estão todos morrendo. Você não vai ter cliente. Ah, não, eu tenho um comércio, um negócio para classe média alta. Tá, mas a classe média alta também depende da circulação dos produtos, dos serviços, que quem consome, a grosso modo, é a classe pobre, é a base. Ou seja, tudo isso vai cair. Aí é que o Davi está colocando aqui que o Brasil, a pandemia no Brasil pode ser motivo de guerra civil. Davi, eu não duvido. Não duvido, porque chega uma hora, olha, existe um momento de injustiça social, tá, que nenhuma política mais dá conta. Nenhuma política. Essa é a aposta desse desgoverno que está aí, né? Então, desculpa interromper, Paulo, mas só para fazer referência, inclusive, a colocação da Eliana, ou foi a Eliana, ou foi o próprio Ademir, né? É no mesmo perfil. Então, assim, ele não representa a gente, é tudo baseado em mentira, a questão é o benefício próprio, as coisas que você falou, elas vão ficando. Eu vou usar essa palavra, mas não é o correto, tá? Assim, parecendo uma questão anárquica, porque a ausência de liderança, e a anarquia não é exatamente isso, mas assim, a ausência de liderança vai fazendo com que cada um sinta-se só nas medidas e tudo, e pode até chegar nisso, né? E esse governo, ele vive do conflito. Você vê que a todo momento o Bolsonaro e os seus asseclas da internet, hoje eu soube que várias contas do Twitter foram canceladas, fico bastante feliz quando a justiça consegue tomar esse tipo de medida, porque chega nas pessoas, chega no seu tio, chega no meu tio, chega no meu pai, e vão compartilhando informações para manter essa cortina de fumaça, essa distração, que ele vive do conflito, é aí que ele consegue fazer as coisas. Então, assim, a pandemia acaba funcionando como um baita palanque. Ele faz da pandemia um palanque, porque as pessoas ficam brigando entre ivermectina, cloroquina e tubaína, né? As pessoas ficam brigando com isso, enquanto isso as coisas vão passando. E de verdade, não tem projeto de governo. Você sabe disso, Paulo. Não tem nenhum projeto. A saúde é liderada por um militar da ativa que não tem experiência nenhuma com esse tipo de gestão. E a gente está na pior crise da humanidade pós 1930. Vamos botar 45 para não esquecer da Segunda Guerra. Então, vamos para ser de 45 para cá, a gente está na pior crise em todos os sentidos da humanidade. E aí a gente tem um general que não tem experiência nenhuma na saúde, que não usou 1/3 do orçamento aprovado para o combate da pandemia. E a gente fica discutindo sobre cloroquina e ivermectina. Eu falo isso porque a nossa função, Paulo, é sempre esclarecer e mostrar a verdade, né? Mas as pessoas em casa, elas vão aceitar essa verdade se elas quiserem, né? Então eu estou querendo, na verdade, provocar isso, né? A verdade é um comprimido que você engole se você quiser. Então vamos parar de aceitar essas bobageiras que a gente recebe pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, e olhar para o que importa. Sabe, o que importa? O que importa é que o Brasil está dentro de um buraco e está sendo cavado um subsolo. A gente vai descer mais. Nós chegamos no nosso limite, já estamos com 1h04 de live, né? Eu só queria fazer uma observação em relação ao que você falou, Rodolfo. Eu diria que não. Eu acho que o Ocidente não vê uma crise como essa desde a Idade Média, né? E aos capitalistas de plantão, foi a partir da peste negra que começa o declínio do sistema feudal.
E começa o sistema capitalista começa a se desenhar a partir desta grande crise. Quem sabe? Né? Quem sabe? Mas a gente está vivendo um momento histórico. Por viver esse momento histórico, a gente não, não tem a real dimensão dele, né, Paulo? Ninguém tem a real dimensão. Então, assim, você está correto, sim. Pelo menos na esperança de que a gente vai ter uma mudança nesse tipo de regime. Aí, só para fechar, eu queria mostrar esse gráfico, que é o gráfico de óbitos. Porque, olhando ali naquele gráfico geral, dá a ideia de que a curva é bem pequenininha, né? Mas olha como ela vem no intervalo de um mês, ó. Ou de um mês, perdão, de 3 meses, 90 dias. De 24/4 a 24/7. Olha o grau de ascendência disso. Esses números têm nome, esses números tinham família. Né? Então, eu queria encerrar com essa reflexão. Veja se isso aqui, esse é o momento da gente reabrir. E já que não está na nossa decisão reabrir, o que está na nossa decisão? É manter o distanciamento, ficar em casa se puder, não usar a máscara, gente. Como eu tenho observado, as pessoas não estão usando a máscara e fazendo os absurdos que a gente vê a classe média fazendo, que é festas em rancho e por aí vai. Se a gente desafiar o vírus, Paulo, o resultado a gente já sabe, né? muito obrigado a todos. Até segunda-feira com Povo do Campo, Campo do Povo. Terça-feira, novamente, Saúde em Tempo de Pandemia, atualizações com o Dr. Rodolfo. Na quarta-feira, a análise de conjuntura, apesar que o professor Jefferson está com dificuldade, vamos ter que estar analisando este quadro para ver como é que nós vamos estar fazendo. E na quinta-feira, espiritualidade humana, com cada vez mais novidades, aí convidados cada vez mais especiais e um papo realmente cada vez mais espiritual e humano. Um bom final de semana a todos e Deus os abençoe.